Rapaziada, bora para mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos começando aí, para começar a tradição aqui, já deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Rapaziada, vamos começar falando, né, do Intercontinental aí, o Flamengo que chegou na decisão para enfrentar o poderosíssimo e bilionário PSG. PSG que estava na sua casa fiscal, né? PSG que é um time do investimento do Catar, né? E o Mundial disputado no Catar é em Doha. Então a gente chega para esse jogo, os dois times aí, o Flamengo campeão da Libertadores, campeão brasileiro, o PSG campeão da Europa, campeão francês, da Supercopa da Europa e etc. Vice-campeão da Copa do Mundo de Clubes, perdeu pro Chelsea na decisão, né? Foi goleado pelo Chelsea do Cole Palmer. Mas os dois times chegam muito fortes para essa decisão e querendo muito. E a gente tem um ótimo jogo de futebol, tá? Obviamente o PSG seria superior. O PSG é um time melhor. O PSG dificilmente é inferior a algum time no mundo hoje em dia, né? Se você pega todos os times de ponta da Europa, é muito difícil você ver o PSG sendo inferior. Na Copa do Mundo de Clubes, o PSG colocou o Real Madrid na roda. Então, você tem um PSG dominante, mas o Flamengo não foi rendido. O Flamengo lutou, o Flamengo se esforçou e correu atrás na maioria do tempo, com certeza, porque é muito difícil você manter a bola contra um time como o PSG, que tem uma força muito grande no estilo do Pérez de pressiona. Eles são muito rápidos, muito fortes fisicamente. E o Flamengo realmente sofria para conseguir tirar a bola do PSG e quando pegava para manter a bola nos pés dos seus jogadores. Mas esse mérito é gigantesco do Flamengo que conseguiu sim competir de igual para igual, mais uma vez, contra um europeu de alto nível, né? Como foi lá contra o Liverpool em 2019, como foi na Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo lutou, não abriu mão do seu estilo, tá? O Flamengo não mudou. O Flamengo não mudou de estilo de jogo, como o Botafogo, que acabou se fechando totalmente, saiu só no contra-ataque e conseguiu vencer o PSG. Claro, numa fase de grupos de Copa do Mundo de Clubes era um outro contexto, mas tem um mérito gigante. O PSG, ele é muito forte, é um time que é muito rápido na troca de passes, os jogadores pensam rápido demais, eles ganham espaço no campo com uma velocidade impressionante. E você via isso com o Vitinha, com o Fábio Ruiz, né? É um time espetacular. O Doué também, que é um cara fisicamente muito privilegiado. E você tem depois entrando no jogo o Dembélé, só o melhor jogador do mundo, que não entrou tão bem, é claro, né? Fisicamente não tá tão bem. E aí o Flamengo consegue segurar, teve oportunidades de fazer gol, né, para vencer o jogo, se segurou até o final, até da prorrogação. E o jogo vai para os pênaltis. E nos pênaltis não foi uma noite tão feliz, principalmente para os batedores do Flamengo. O goleiro Sopanov, né? Saponov, sei lá, goleiro russo, fez uma grande atuação, uma atuação de gala, pegou 4 pênaltis em sequência dos jogadores do Flamengo. O Rossi ainda pegou um, né? E o Dembélé mandou dele pra fora. Mas assim, o Flamengo não conseguiu. Ficou 2-1 na disputa, realmente uma disputa com poucos gols, né? Uma disputa de pênaltis são pouquíssimos gols. E o PSG se sagra pela primeira vez campeão mundial, campeão intercontinental, como quer que você queira chamar. E os caras levantam mais uma taça inédita e estão aí colocando o PSG lá no topo, né? PSG que é disparado agora o maior time francês. Então o PSG campeão, o Flamengo fica com vice, não dá pra o que aconteceu hoje, principalmente na cobrança de pênaltis, que com certeza o torcedor do Flamengo fica orgulhoso do que o time fez dentro do jogo, mas na disputa de pênaltis, claro, poderia ser melhor, poderia estar com a taça, né, histórica, o bicampeonato mundial, mas não foi dessa vez. O torcedor tem que ficar muito orgulhoso porque a temporada do Flamengo foi absurda. Campeão carioca, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, uma temporada gigante do rubro-negro que infelizmente não fechou com a cereja do bolo, mas o Flamengo é disparado o melhor time da América do Sul. É isso aí, encerrado esse capítulo, o Flamengo agora está de férias e aguarda o começo da próxima temporada. E pra gente fechar essa temporada aí de 2025, falta só definir o campeão da Copa do Brasil, né? A gente tem hoje Corinthians e Vasco na Arena Corinthians. O Corinthians que eliminou o Cruzeiro muito bem, com muito mérito nos pênaltis, né? E o Vasco eliminou o Fluminense também nas penalidades. Então teremos esse gigantesco clássico nacional que já decidiu Mundial de Clubes no ano 2000, né? Vamos logo para as escalações, né? Se a gente pega retrospecto entre as equipes em mata-mata, o Corinthians leva uma vantagem gigante. Eu não sei, pelo menos eu não tenho recordação. Eu não tenho uma recordação, assim, pelo menos próxima de uma vitória do Vasco em mata-mata contra o Corinthians. O Corinthians tem levado grande, larga vantagem, né?
nesse confronto direto. Mas hoje a gente deve ter o Corinthians que joga na sua casa com Hugo Souza, né, o Mateuzinho, o André Ramalho, o Gustavo Henrique e o Matheus Bidu. O Maicon e o José Martinez, o Ranielli, acho que devem entrar no decorrer do jogo. Breno Bidon e Rodrigo Garro. Ou Carrídio. E no ataque, Memphis Depay e Yuri Alberto. Esse é o time do Corinthians que vai tentar construir vantagem para o jogo de volta contra o Vascão. Né? Vascão do Fernando Diniz, que vem com o Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Puma Rodrigues, né? O Pomita, Barros, Thiago Mendes, Felipe Coutinho e Nuno Moreira, e Andrés Gomes e Ryan. Tá aí a escalação do time do Vasco, que tenta o bicampeonato da Copa do Brasil, né? O Vasco que conquistou lá em 2011 com o Diego Souza, era um ótimo time do Vasco. Mas o Vasco, ele há muito tempo não figura entre times que decidem nada no futebol brasileiro. Então é surpreendente até o Vasco estar nessa edição, mais do que o Corinthians, que volta e meia tá chegando, principalmente na Copa do Brasil. Mas tá aí uma gigantesca decisão. Façam seus palpites. Eu acho que hoje o Corinthians realmente é bem favorito jogando na sua casa, mas é um jogo amarrado. O Vasco surpreende algumas oportunidades nessa temporada, tá? Tiveram alguns jogos do Vasco que foram fora da curva. E o Corinthians também. O Corinthians, quando pegou para jogar sério, fez grandes jogos. Então teremos, talvez, um jogo muito interessante, só por se tratar de um clássico gigantesco entre Corinthians e Vasco da Gama, beleza? Deixa aí o seu palpite para quanto vai ser esse jogão de bola que acontece na Neoquímica Arena. E o jogo de volta no domingo no Maracanã. Beleza? Vídeo, se gostou, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal. Por favor, dá aquela força, aquela fortalecida. E até o próximo vídeo. Valeu!